Todos acharam? Deus abençoe o João que está nos visitando. Também alguns bancos vazios devido aos crentes que estão esquecendo de ir para a igreja. Não está fácil. Quando Jesus levar a igreja, vai muita gente para o inferno, infelizmente. Todos acharam? 2 Reis 4, 1 em diante. Aliás, 4, 8. Todos acharam? Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher rica, ao qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigiu a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Faço-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se daquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E aconteceu, ele concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no qual tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Amém? Deixe sentar. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vimos aqui uma mulher fazendo bem ao homem de Deus, uma mulher que observava os caminhos de Eliseu. E nós sabemos que os dias são dias complicados na face da terra, porque nós sabemos que até em observar a palavra de Deus, a cada dia que se passa, nós notamos que o amor está se esfriando. Preste atenção aqui, não, que tem bênção. Depois do culto você conversa bastante. Aleluia. Senão não adianta nem vir no culto, tem que vir para receber a palavra. Amém? Deus tem bênção para ti aqui. Então olha só, nós sabemos que Deus, Ele é um Deus que quando coloca o seu servo à sua frente, ou à frente da sua obra, Deus se responsabiliza. E eu olho para a sunamita, eu vejo nela uma qualidade de querer fazer o bem ao homem de Deus. Queira ou não queira, ela soube discernir que aquele homem era um homem de Deus. Aquele homem era um homem de Deus. Então, nos dias que estamos vivendo, irmãos, o século 21 é um século de muita maldade, onde muitos estão desconsiderando aquilo que é de Deus. Muitos estão desconsiderando.
Às vezes eu fico pensando, parece que as pessoas queriam uma mula frente ao trabalho. A mula de Balaão. Porque quando o profeta, por uma amizade que ele tinha com Balaão, ele saiu para profetizar contra o povo de Deus, o que Balaão fez? Subiu na mulinha, na mula, e saiu para amaldiçoar o povo de Deus. E de repente, eu posso dar asa de imaginação e vejo ele por um caminho estreito, a mula levando ele, e de repente a coisa estreitou tanto que a mula empacou. Sei que conhece um pouco de animal, já esteve em sítio, sabe que a mula quando empaca não é fácil. O animal quando empaca, só se matar. E a mula empacou. E Balaão, ele prontamente desce da mula e a chicoteia de uma tal forma que a mula chega a cair de tanto apanhar. Ele derrubou a mula no chicote, para você entender, no sarapico. E quando a mula caiu, a mula olha para ele, abre um bocão desse tamanho e diz para ele: qual foi o dia em que você quis cavalgar sobre mim e eu te peguei? Tu não vês que eu estou impossibilitado de ti, pois o anjo do Senhor está à minha frente? O que eu quero dizer com isso? O que a palavra de Deus quer dizer com isso? Muitas das vezes, amados, o animal que é irracional, ele está vendo a realidade na sua frente. Mas nós estamos vivendo em dias em que famílias inteiras estão arrebentadas, viu? Estão arrebentadas. Eu tenho visto na minha caminhada. Estão arrebentadas, fazem propósito com Deus e não cumprem. Quer dizer, o animal tinha a responsabilidade de levar Balaão, mas ela empacou por quê? Porque ela viu o anjo de Deus que estava à frente dela de espada em punho. Mas o profeta de Deus, Balaão, que era para ver a mula, ele não viu. Isso mostra que quando a maldade, quando a teimosia, ela está dentro do coração do homem, nós não enxergamos mais nada. E eu, como pastor, irmãos, eu digo uma coisa para os irmãos: eu tenho visto dias terríveis na face da terra, dias de muita maldade, de falta de consideração, falta de respeito, sabe? É uma coisa sobrenatural que está acontecendo na face da terra. E a cada dia estou mais convicto que realmente o Senhor vai destruir tudo pelo fogo e enxofre. E não haveria de fazer por menos, porque o homem está se tornando o pior dos animais. O homem está se tornando o pior dos animais na face da terra. Suas arrogâncias, suas ideologias, Ideologias, por nós vivermos um tempo, uma época do conhecimento, onde lá no livro de Daniel, no capítulo 12, diz que nos últimos tempos o conhecimento de Deus se multiplicaria, sim, mas o pecado também iria ser abundante. E é o que está acontecendo. Então nós vimos, amados, coisas terríveis acontecendo. O ódio é tanto, que a falta de temor e temor de Deus está dentro
Porque eu tenho visto isso. Brinco com essa palavra. Brinco com essa palavra aqui, eu estou brincando. E eu, como ser humano, eu fico pensando até quando Deus vai suportar isso. Essa mulher sunamita, ela é uma mulher rica, de bem. Era uma mulher que ela observou os caminhos de um homem de Deus. Ela observou. Chamou seu esposo, como diz a palavra, que já era velho, e disse: meu esposo, esses homens que estão passando aí, eles são homens de Deus. O que você acha que nós fazemos um quartinho aqui nos fundos da nossa casa ali? Fizemos um quarto, quando ele vier de passar de viagem, nós colocamos ele dorme ali, colocamos uma cama, um candelabro, uma cadeira, uma mesa, e ele senta ali e vai se recolher. E assim ela fez. Quando ela fez isso, pela sua bondade, o que aconteceu? Automaticamente, Deus contempla do céu e toca no profeta, coloca no coração do profeta, para que ele faça alguma coisa diante de Deus por ela. Isso está comprovado, que quem estende as mãos em favor da obra de Deus não sai em prejuízo. Quem estende as mãos em favor da obra de Deus nunca sairá de mãos vazias. Verdade querem transformar em mentira, e o que é mentira estão transformando em verdade. Porque aonde se prega a verdade, o povo foge. Aonde se fala a verdade, o povo foge. E de uma maneira descarada, porque o camarada, quando não quer ouvir, a mulher, quando não quer ouvir a palavra, se torna um descarado, né? Quer dizer, ele perde a vergonha, e sem vergonha em fora é o que mais tem. E uma pessoa sem vergonha, não é verdade? Ele ou ela está sujeito a fazer qualquer coisa para prejudicar a mim e a você. E o mundo está nessa situação. Por quê? Porque a falta do temor de Deus são as causas de tantos acontecimentos, de tantas coisas acontecendo. Eu estava um dia na minha casa, quando de repente faz um ano, acho que foi esse ano ainda. Foi esse ano. Quando de repente, no início do ano, de repente um trovão vinha e um vento forte que só faltava levantar as telhas todas. Aqui chegava a assobiar. Era. Digo, meu Deus. E eu disse assim, eu fui no quarto, no primeiro quarto, do lado de cá, e o vento vinha, eu cheguei as mãos e disse: Jesus, desvia esse vento. De repente, assim, sabe o que aconteceu? O vento foi desviado da minha casa, é verdade? E pegou na casa aonde morava. Pensa numa pobreza, só que era uma pobreza rebelde. A maconha estava solta. Mãe que fumava maconha com o próprio filho no colo e o marido. E o vento bateu ali, irmãos, que levou o teto, o telhado daquela casa com pau e tudo, arrancou inteiro. E aquilo bateu. Uma das mulheres estava grávida e aquilo veio na cama, em cima do corpo dele, assim caiu, e ele protegeu a mulher grávida. Ficaram todos assustados, porque talvez se chamasse o guindaste para arrancar tudo de uma vez, o risco não conseguiria. Mas a mão de Deus, quando está presente, é terrível. Toda coisa cair nas mãos do Deus vivo. E ele perguntou: você viu? Eu digo sim. Eu disse: eu vou contar um testemunho para você.
abençoou você e me maltratou, eu disse: querido, eu estou na presença de Deus. Mas com respeito, dava para dizer para ele: quem manda você viver fumando maconha e bebendo cachaça? Como é que você quer ter vitória? Assim está a sociedade de hoje. Uma sociedade adúltera, corrompida pela malícia, corrompida pela maldade, e pede de Deus um sinal. Eu fico indignado. Às vezes as pessoas dizem: olha, já tem, né, um comentário, o pastor Inês fala para mim, para fulano, mas não, eu falo para todos, mas a palavra de Deus vai achar varida. A Bíblia diz que não voltará para ele vazia. Se eu falar de Jezabel aqui, o que acontece? Então eu falo para todos. Agora o que acontece? Joga o chapéuzinho, quem tem cabeça, vai colocar, não é verdade? Então a minha intenção não é para A, B ou C, mas a Bíblia é bem clara. A Bíblia diz o quê? Quando virão se não há quem pregue? Então não adianta. Eu tenho um CD, inclusive, que fala sobre Jezabel, e diz bem assim, as astúcias de Jezabel. Então talvez vocês não saibam, eu estou pesquisando o que significa Jezabel. Eu posso dizer, meus irmãos, o que significa Jezabel. Jezabel é a sensualidade feminina sendo mostrada, porque ela está na carne. Jezabel é prostituta. Ela era prostituta? Sim, a Bíblia diz que ela era. O nome de Jezabel quer dizer sem marido, sem nobreza. Ela não era nobre. Uma mulher nobre é uma mulher que tem o quê? Uma mulher que tem requisitos, uma mulher que é bem vista na sociedade. Mas uma pessoa sem nobreza, ela o que quer? Irmãos, a coisa é séria. Então os irmãos vejam que lá no Velho Testamento o profeta Elias enfrentou Jezabel, e passamos para o Novo Testamento. Jesus, o próprio Jesus, condenou a igreja de Tiatira por causa de Jezabel. E Jesus condenou quem? O pastor da igreja. Jesus, você pode ler a uma das cartas da Ásia, né, que foi dita à igreja de Tiatira. O Senhor disse ao pastor: tenho visto as tuas obras, eis que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, mas eu tenho contra ti tolerar Jezabel, mulher que se diz profetiza, e com seu ensino ela adultera e mata os meus profetas. Então o que acontece? Por que o pastor Enés fala sobre Jezabel? Deus me manda falar isso, sim. E lá no Paraná gostaram tanto que esse ano ainda vou voltar para lá pregar no trabalho do ciclo de oração. E sabe qual é a mensagem que me disseram? Já me ligaram essa semana: desce no cajado. Pastor da igreja, assim, desce no cajado. Por quê? Porque quem está na presença de Deus, quem quer orar para o céu, não fica colocando picuinhas. Você vai chegar na minha casa, você nunca vai ver a minha esposa com a barriguinha de fora, com o tanquinho de fora, como diz o outro. Viu? É uma realidade. Dizia já um amigo meu: quem não é visto não é lembrado. Não mostra que ninguém vai falar. Mostrou, vão falar, não, porque deu brecha. Não mostrando, já falo de você, imagina se mostrar. Irmãos, aprenda uma coisa que eu vou dizer para a igreja: de 100 coisas que eu e você fizermos, nós podemos fazer 99 perfeitas. Se nós fizermos uma só errada, nós vamos pagar. As 99 vão ser esquecidas, e nós vamos sofrer por uma que nós fizemos errado. É uma realidade. Por quê? Porque
Porque esse é o homem do século XXI e a mulher do século XXI. Apontar. A sunamita não apontou o homem de Deus, ela prestou benefício. E o profeta disse o quê? Que farei de benefício pela sunamita? Jesus disse: ela não tem filho. Então daqui a determinado tempo darás à luz a um filho. O que ela disse? Não mintas a tua serva. Não, mas quando Deus faz, quando Deus manda a bênção, é para confundir mesmo. Quando Deus falou com Sarai, por que Sarai? Porque era uma briguenta, encrenqueira. Já leu uma palavra? Procura no dicionário o nome Sarai. Sarai era briguenta, ciumenta, viu? Ela ficou revoltada, porque ela queria o Isaac no tempo dela, mas Deus não dá no tempo do homem, Deus dá no tempo dele. Viu? Deus sempre vai dar a bênção no tempo dele. No tempo nosso não. Sarai quer dizer briguenta. E enquanto ela não se converteu e se transformou numa Sara, que quer dizer princesa, Deus o abençoou. Quando ela se transformou numa Sara, aí Deus deu o quê? Isaac. É bem assim, irmãos. Então, muitas das vezes, Deus tem culpa dela ser uma Sarai? Não. É que Deus é misericordioso, Ele dá tempo para a mudança. Ele dá tempo para a mudança. Tem uns que ouvem, outros não ouvem. Viu? É essa a realidade. Tem aquela irmã que ouve de boa. Deus está falando comigo, eu vou tomar a providência rapidinho. Vai lá, procura fazer tudo conforme a palavra, não conforme o pastor manda, mas conforme a palavra manda. Aí o que acontece? Faz, obedece, bem. Tem aquela, como diz o Zé da Roça, rebelde. Tem aquele rebelde. Aí o que acontece? Deus fala por aqui e sai por ali. Não adianta. Irmãos, a transformação vem aqui de dentro. Tem que vir daqui, ó. Ele pode arrebentar. A mula de Balaão arrebentou. O Balaão arrebentou de chibatada. Depois que a mula estava caída, arreada, Deus abriu a boca da mula. O próprio Deus falou na boca da mula. Olha só. Por quê? Até a mula era obediente ao profeta. Sabia? A mula era obediente. Ela disse: qual foi o dia que tu quisesse cavalgar sobre mim, eu te neguei? E Balaão admitiu, é verdade. Então, por quê? Não sabes que eu estou impossibilitado? O anjo Senhor está à minha frente. Quando ela disse o anjo Senhor está à minha frente, o anjo, sabe o que o anjo? O anjo permitiu Balaão ver. Abriu os olhos de Balaão e o anjo de espada em punho disse assim, ó. O anjo de Deus se irou contra Balaão e disse um pouquinho mais do que transpassava. Quer dizer, seu cabeça dura, seu insensato. A mula, que é um animal irracional, me viu. Mas você estava tanto na carne, tanto na ilha, que você não me viu. Assim é o problema da igreja hoje. Assim é o problema, amados, da igreja. Queremos mudança. Eu amo a Deus, amém. Eu amo a Deus, quero morar no céu. Você ama? Se Jesus te pedir para você fazer a vontade dele, você faz? Eu faço, pastor. Quem ama, obedece. Quem ama, faz a vontade de Deus. Quem ama, anda na presença de Deus. O amor tudo crê, tudo padece, tudo suporta. Ser humano, irmãos, está muito longe. O amor, muitas das vezes, é só da boca para fora, mas o coração está distante. Jesus, certa ocasião, ele olhou para Jerusalém, para os judeus, e disse: esse povo me ama só com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Por que Jesus
não sabia? Claro que sabia. Como sabe nos dias de hoje. O Senhor conhece os que confiam nele. Ele conhece. Então, amados, eu até entendo que tudo tem um começo. Tem aquele irmão, aquela irmã que está dando os seus primeiros passos. Mas o que está mais hoje, nos dias atrás, dando problema, já é crente vacinado. Crente, é crente já bebeu da água do Espírito, mas não quer uma renovação. Não quer. A sunamita, ela chegou a dizer: não mintas ao homem de Deus a tua serva. Olha só o que Deus fez. Determinada palavra de Eliseu, nasceu o filho da sunamita. Ganhou o filho. Ficou toda faceira, não tinha filho. Imagina uma mãe não ter filho. Já na velhice. Aí Deus deu um menino para ela. Ficou toda faceira. O menino estava crescendo, chegou um dia. Ai, dolou minha cabeça, estava trabalhando com o pai. O pai disse para o seu empregado: leva ele para sua mãe, porque mãe é mãe. E quando levou, o menino faleceu. Já pensou? Se era no dia de hoje Deus dá um filho e Deus quis. Imagina como é que estava o coração daquela mãe. Ela chamou seu empregado e pensou: eu vou lá onde está o nome de Deus. Vou lá, vou levar o meu filho, deixar o meu filho em cima da cama dele, dentro do quartinho onde eu construí para o homem de Deus. Vou deixar ali o corpo do meu filho ali e vou de encontro ao homem de Deus. E a Bíblia diz que eles estavam longe, irmãos. Estavam longe. De repente Eliseu e Geazi olham lá ver a sunamita. Geazi pergunta: vai tudo bem contigo, sunamita? Vai tudo bem. Com teu esposo? Vai tudo bem, homem de Deus. E com teu filho? Ela disse: vai tudo bem. O filho estava morto. Viu o que acontece? A sabedoria, irmãos, ainda faz a diferença na nossa vida. Muitas das vezes eu mesmo me acho indigno por não ter agido com sabedoria. E a sabedoria faz brilhar o nosso rosto. A Bíblia diz que a sunamita olha para Eliseu e Eliseu diz para Geazi: Geazi, deixa a sunamita. A sua alma está amargurada. Olha que Eliseu viu a sunamita com a sua alma amargurada. Ela olha para o homem de Deus e diz: homem de Deus, olha nos meus olhos, eu te pedi filho. Quer dizer, tudo que eu fiz com amor para vocês. Eu te pedi filho. Quebrou Eliseu. Em outras palavras, meu filho estava morto em cima da tua cama. E a Bíblia diz que Eliseu pega o seu bordão, entrega para o Geazi, Geazi vai aonde o menino está. E foi mandado colocar o bordão de Eliseu sobre o corpo do menino. E Geazi fez isso e não adiantou. Olha a situação. Que situação. Isso para provar mais e mais ainda a fé da sunamita. Eliseu teve que esperou Geazi voltar e foi lá. Enquanto chegou lá, colocou as mãos sobre as mãos do menino e uniu o corpo dele ao corpo do menino. E Eliseu orou a Deus.
e Deus devolveu a alma ao menino. E eu posso, com os olhos da fé, olhar aquele menino que estava morto, que aquela mãe deixou morto em cima da cama. Agora Eliseu pega e entrega para sua mãe novamente. Por quê? Porque não há injustiça no Deus de Jacó. A atitude da sunamita fez a diferença. Viu? A atitude da sunamita fez a diferença, amados. E é o que precisa a igreja do século XXI. Ter atitudes. Choram, lamentam, sim, mas não têm atitude. Cada 10 tem 2, 3 que têm atitude. Infelizmente é uma realidade. Olha o que está acontecendo no mundo hoje. Quantos que estão morrendo de câncer estão em cima de uma cama só em pé de osso, sedentos, famintos, sem esperança alguma. E muitas das vezes nós escolhemos dias para vir ao culto. Terça, quinta, sábado, domingo. Temos 3 dias para fazer um monte de coisa. Sendo que a própria Bíblia diz, não sou eu: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Como acrescentará Deus à sua igreja melhores dias, se o compromisso foi deixado de lado? Como alcançará? Como nós alcançaremos os benefícios do Senhor se estamos virando as costas para Ele todos os dias? Como, igreja? Parece que as famílias, as pessoas do século XXI estão experimentando a Deus, parece que estão esperando que algo mal aconteça, algo de pior, para então entrarmos em pânico. Olha que situação! Não há mais tempo para brincarmos de crente, não há mais tempo para estarmos dentro de uma igreja esquentando o banco, mas o tempo é que nós buscamos ao Senhor enquanto nós podemos achar. O mundo está em caos. Salomão disse que mais vale uma triste verdade do que uma leve mentira. Mais vale um dia de ato fúnebre do que um dia de banquete. Por quê? Porque no dia de ato fúnebre, ali se memoriza o final de todos os homens. E no dia de banquete, não se aproveita para nada. A igreja de Deus, a igreja do Senhor precisa nascer na graça e no conhecimento. Não precisamos vir à igreja porque o pai e a mãe querem. Não precisamos vir à igreja porque o namorado traz. Não, isso tem que partir individualmente. Isso tem que
filho. Amém? Por isso, não basta nós estarmos apenas no culto, envolvido no manto, no mistério. Nós temos que sermos dignos do mistério. Nós temos que ser dignos de falarmos em línguas, dignos de morarmos no céu. Porque a Bíblia diz que Deus, olhando na terra, não viu um justo sequer. Tem pessoas que se auto-julgam muito santo. Eu vou morar no céu, não faço mal para ninguém, não falo de ninguém. Bem, e você vem na igreja, você cumpre. Você tem que procurar ir atrás das almas, você tem evangelizado, tem pregado, tem orado pelos enfermos, tem visitado. É também uma tarefa. Tudo isso o Senhor almeja de nós, igreja. Sabe por quê? Porque estamos numa viagem. E essa viagem, a qualquer momento, quando Jesus descer da sua glória, essa viagem terá um fim. E a Bíblia diz que ele virá para buscar quem? Vai buscar um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Tem que ser seu, tem que ser especial, zeloso e de boas obras. É o que ele quer. Por que a sunamita alcançou a misericórdia de Deus? Por que o Senhor ressuscitou seu filho? Porque aquela mulher, ela colocou a sua vida na presença de Deus. Aí está a diferença. Quando a nossa vida está na presença de Deus, Deus faz a diferença. Quando Deus está na nossa vida, amados, nós não temos motivo até mesmo para entrar no desespero. Podemos chorar, podemos se lamentar, mas sabemos uma coisa: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, e nós confiaremos no Senhor. É o nosso estandarte, a nossa bandeira. Ele é a nossa vitória, e Ele está aqui, Xalanabra, Sul e Plovanalha. Deus vai matar, irmãos, no ano de 2016, muitos crentes que não querem mais nada para a igreja. Ele tem que falar de obra livre, ele está chateado, ele está angustiado pela rebeldia, pela falta de zelo. A Bíblia diz que Jesus disse o quê? O zelo pela tua casa me devora. Zelo, Jesus tinha zelo, e o crente tem que ter zelo. Zelo pela igreja, zelo pela fé, zelo pela família, zelo pelo próximo. Nós temos que ter zelo. Quem zela, aleluia. O que é uma igreja? O que é a função de um zelador? É de manter a qualidade, aleluia, do ambiente. Assim você tem que manter a qualidade do teu corpo físico, do teu corpo espiritual. Você tem que ter zelo por você mesmo, por você mesma. Você tem que zelar pelo corpo, pelo templo do Espírito Santo. E muitos hoje estão zelando de forma no cigarrinho, né? Na prostituição. Muitos hoje estão na bebida, né? Esse é o zelo que você tem. A Bíblia diz: se alguém não sabeis vós que sois o templo de Deus e que Deus habita em vós. E diz a Bíblia ainda mais: se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá. Está na Bíblia. Viu que coisa tremenda? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vírgula. Se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá. A coisa é severa, irmãos. É por isso que muitas das vezes se recusam a entrar pela porta estreita. Por quê? Eu não estou falando aqui para ofender a Deus ser. Eu estou falando a palavra. E quem conhece a palavra sabe que o que eu estou pregando é dentro da palavra. Oh, nunca vai faltar um milagre para quem está com a sua vida no altar. Pode ter certeza. Eu mostro pela Bíblia. Vamos para a palavra? Ezequias estava no leito de dor
estava o rei Ezequias? Estava prestes a morrer. Uma enfermidade que era para a morte, não era? O profeta Isaías entrou lá no palácio. Olha só. Olha só o que Deus faz. Ezequias estava, o rei estava na cama, apodrecendo com a enfermidade. Deus disse para o profeta Isaías: Isaías, vai lá no palácio de Ezequias e diz para ele que ele vai morrer, não vai levantar daquele leito. Dali ele vai descer a sepultura. Olha só. Que palavra dura. Se fosse hoje, meu Deus, ele dizia que o profeta era do diabo. A profecia dessa, já pensou? Não faltava dizer que isso é do diabo. Deus não mata, não mata. Brinca. Brinca com Deus. Me perdoa, nós temos boca aberta aí do esquadrão da maconha, da cocaína, do crack, falando de Deus como se Deus fosse lixo. Vão morrer. Aguarda um pouquinho. Se não se humilharem, vão morrer. Porque Deus não se deixa escarnecer. O profeta foi lá e disse, entrou Isaías no palácio do rei, e foi lá na cama onde ele estava e disse, Ezequias, Deus manda te dizer que desse leito tu não te levantarás e morrerás. Põe a tua casa e morre. Olha a situação. Se fosse homem de misericórdia, pastor do diabo, isso é o demônio que entrou aqui. Irmãos, tem pessoas falando tanta besteira sem conhecimento. São piores do que sapo. Tem uma língua que bate lá na parede e volta. Língua elástica, demoníaca. Falam de coisas espirituais, não entendem nada e querem discutir ainda. A Bíblia deles é a cerveja, a maconha, a cocaína e o LSD, crack. E se impõe ainda. É aquele que vai lá, cheira um crack e fica no meio da rua, vê um trem lá e diz, eu vou dividir o trem no meio. Vai dividir, vai. Na cabeça que diz que vai. Mas o trem vai virar, sabe o quê? Vai virar gordura, pasta para o eixo do trem. Vai virar sabão para melhorar a engrenagem do trem, porque só para isso. A Bíblia diz que quando Isaías entregou a profecia para o rei não se endemoniou, ficou calado. Virou as costas para a parede e começou a chorar. E olha o que ele disse. Por isso que eu digo, quem entra na presença de Deus não precisa temer. Deus, ó Deus, sou teu servo. Tu sabes que eu tenho andado na tua presença. Não me leves. Acrescenta anos de vida para mim. Me cura dessa enfermidade. A Bíblia diz que Ezequias mal terminou de orar a Deus. O profeta Isaías estava lá no jardim do palácio do rei. Já estava lá no jardim de embora. O Espírito de Deus fala com isso. Agora imagina a cabeça do profeta. Vai entender a mensagem. A voz de Deus para Isaías, sim, Senhor, eis-me aqui. Volta lá. Por que, Senhor? Diz para o rei Ezequias que eu ouvi a oração dele. E eu não vou mais descer da sepultura. Eu vou acrescentar mais 15 anos para ele. Olha só. Você teria essa coragem? Isaías foi. E entregou. Ezequias, Deus manda te dizer que ouviu a tua oração. E vai te curar dessa enfermidade. E vai, olha só, e vai acrescentar mais 15 anos de vida. Deus deu até receita para Isaías. Diz para Ezequias colocar uma figueira, uma folha dá o nome lá, uma folha uma planta, coloca em cima da enfermidade que vai curar. Ei, igreja, quando Deus quer curar,
Ele manda colocar folha de aroeira, folha de goiaba, tudo vira remédio. Sabia? Eu tenho esse entendimento. Quando ele quer curar, tudo vira remédio. Porque quando ele quer, não tem para ninguém. É dessa forma que ele faz. Mas por que Ezequias alcançou a bênção? Vida no altar, igreja. Aí está o segredo. Tenha a tua vida no altar. Você pode ter. Você não é melhor do que eu, nem eu melhor do que você. Eu sou muito falho. Tenho que mudar muitas coisas. Mas uma coisa que eu procuro ter é vida no altar. Com todas as minhas falhas, Deus, Ele quer uma igreja diferente. Hoje você está aqui. E amanhã você sabe onde você vai estar. O que eu quero te dizer é que nem sempre você vai ter alguém à tua disposição pregando a palavra e dizendo: aceita Jesus, aceita Jesus. Amanhã pode ser tarde. Por isso que a